Quais são as diferenças entre vender para pequenas empresas ou para grandes empresas no Canadá? Clica aqui no subscribe, aperta o sininho para receber notificação e se o contexto desse vídeo foi útil para você, avisa a gente aqui dando um like, tá bom? Então vamos olhar. Primeira coisa, tem motivos muito bons e muito válidos para a gente fazer negócio tanto com empresas pequenas quanto com empresas grandes no Canadá. Então eu estou assumindo aqui que você está vindo para o Canadá para fazer negócio com outras empresas, B2B, né? Business to business. Cliente grande, obviamente, traz aquela coisa óbvia que é de você fazer vendas maiores. Então você tem um cliente e você fatura muito mais com aquele cliente. Então isso obviamente é uma coisa muito desejável. Todo mundo quer que o faturamento seja o maior possível, portanto conseguir clientes grandes faz com que o faturamento cresça mais rápido. Então isso obviamente é uma coisa desejável. O cliente pequeno, por outro lado, ele tem algumas coisas que são desejáveis também. Porque o cliente pequeno geralmente significa um ciclo de venda mais rápido, né? Quem de vocês já vendeu para cliente grande, você sabe que às vezes o ciclo de venda é grande, porque tem toda uma burocracia para você ir a bordo como um novo cliente, tem desde a fase de assinatura de contrato, tem envolvimento jurídico interno do cliente e tal. Então, todo o ciclo de fechamento pode ser mais complicado. E uma empresa pequena, uma vez você convenceu as pessoas certas, as coisas acontecem muito mais rápido. E outra coisa que acontece também é que clientes grandes, eles conhecem o poder de barganha, o poder de negociação que eles têm. Então eles conseguem espremer a margem de vocês, fornecedores, certo? Se o cliente é muito maior do que você como fornecedor, ele sabe disso, ele sabe do poder de fogo que ele tem. Então acaba espremendo as margens de lucro. Fala, não, eu vou fazer isso para você, mas eu vou comprar de você, mas eu só compro se o preço for tanto. Cliente pequeno, se é um bom encaixe entre o que você está vendendo, pode até ter a choradeira, etc., mas ele não tem aquele poder de barganha, porque o cliente grande que fala, tá bom, não vou fazer com você, de repente é um problema. Você se desdobra em 1000 para conseguir atender o cliente grande na faixa de preço que eles estão dispostos a pagar. Então o cliente pequeno ele tem essa vantagem, não só do ciclo de venda ser mais rápido, como também, geralmente, a margem de lucro pode ser melhor, né? Por quê? Porque você não está sujeito a um poder assimétrico de negociação. Qual que é o risco da gente não ter pensado nessas coisas antes? O risco que a gente tem é o risco de a gente perceber tarde demais sobre quais são os desafios que vão ver e a gente já está no caminho, está lá envolvido na negociação ou com um cliente grande ou com um pequeno, mas sem ter pensado antes o que isso vai significar. Então o que eu vou fazer aqui nesse vídeo é descrever para vocês um pouco a realidade do ponto de vista do Canadá, de como que é prós e contras de vender para empresa grande e vender para empresa pequena aqui. Então vamos falar primeiro da abertura de portas, aquele contato inicial. Quão fácil, quão difícil é em cada um desses tipos para você fazer essa abertura de portas iniciais. Vamos olhar para cliente pequeno. Os clientes menores, rapidamente você consegue chegar na frente do tomador de decisão, aquela pessoa que realmente vai decidir se vocês vão prosseguir ou não. E geralmente, numa empresa menor, esses tomadores de decisão, eles já têm a visibilidade de todos os aspectos de que fazer negócio com você vão ter implicação. Quer dizer, a parte financeira, a parte de logística, a parte do impacto nos funcionários. Então, isso facilita muito você ter um ponto de contato, aquela pessoa que já está entendendo todas as complexidades de todos os aspectos e pode trazer para você tudo de antemão do que é que precisa ser trabalhado para fechar a venda. Então economiza tempo, né? Você encolhe esse tempo de venda, de abertura de porta. Você abriu porta com quem já toma a decisão, já está ali na boca do gol, vamos dizer assim. Clientes grandes têm uma coisa muito diferente do Brasil que precisa levar em consideração. A melhor pessoa para você ter como contato inicial numa empresa grande não é óbvia, não é necessariamente a pessoa com maior posição possível na hierarquia. Isso, às vezes, a gente nota muito isso no Brasil. Conheci, falei com o diretorzão, com o presidente da empresa, que é alguém que eu conheço, alguém do conselho, e isso já facilita, porque no Brasil a gente tem aquela sociedade, às vezes, um pouco hierárquica, onde pessoas de baixo, elas se sentem um pouco desconfortáveis de questionar uma decisão que veio de cima. Fala, bom, eu achei que isso ia dar errado, mas o chefe resolveu, deixa eu ficar quietinho e implementar. O que acontece? Se você teve contato com alguém no topo da hierarquia e essa pessoa falou, acho que esse pode ser um bom fornecedor, conversa com eles, o pessoal mais abaixo da hierarquia vai ter uma relutância
de chegar para o chefe e falar, pô, isso aqui não se encaixa para a gente. Vão ficar, vamos ver isso, mas vamos ver aquilo. O que acontece no Brasil, por exemplo, com muita frequência, é que você bate o martelo, ou acha que bateu o martelo com alguém no nível de tomada de decisão, mas depois demora meses e meses e meses, às vezes até quase anos, para você conseguir efetivamente estar gerando o fluxo de caixa daquela venda. Por quê? Porque a pessoa que disse que achava que era uma boa ideia não estava ciente de uma série de complicações que foram resolvidas ao longo do tempo até finalmente executar a venda. Então é muito normal. Ah, vamos vender? Vamos. Mas e daí realmente vender demora muito. Por que isso? Porque a pessoa com quem você falou que é quem tomou a decisão não estava pronto para implementar a decisão. No Canadá acontece uma coisa totalmente diferente disso, que é o seguinte, a pessoa que teoricamente poderia tomar a decisão, essa pessoa não vai tomar a decisão. Ela vai falar, interessante, parece ser interessante isso, me manda o material que eu vou mandar para o meu time. Aí começa. Então, o que acontece é que a tomada de decisão no Canadá é muito mais descentralizada e colegiada. Não é aquele contato de alto nível que você teve de início, que vai ser a pessoa que vai bater o martelo e falar, vamos adotar esse novo fornecedor. Então, a melhor pessoa não é necessariamente, o teu melhor contato para abrir porta em cliente grande, não é necessariamente a maior posição possível na hierarquia. Quem é, então, se não é a maior pessoa? Quem é? Pensa o seguinte, vai ter alguém dentro dessa organização grande que vai ser alguém que vai se beneficiar muito quando a tua empresa passar a ser a fornecedora. Essa pessoa com interesse pessoal e para a carreira, que vai ficar, o trabalho da pessoa vai ficar melhor, ele vai ter um destaque na carreira, ou o que quer que seja, essa pessoa é o teu vendedor interno, é quem vai vender o peixe internamente para os colegas e tal. Como a decisão é colegiada, muita gente tomando a decisão com muito ponto de vista diferente, é fundamental você contar com a ajuda de alguém que conhece aquela estrutura por dentro, que pode alinhavar e costurar essa venda interna para você, fazer esse trabalho de advogar para você internamente dentro da empresa. Então veja bem, essa pessoa não é necessariamente a pessoa mais alta na hierarquia. Então vê como é interessante, a questão de vender para empresa grande é muito mais complicada do que a gente pensa no Canadá, por causa dessa, vamos dizer, maior democratização na tomada de decisão. Se tudo isso aqui parece meio complicado para você, a gente criou para isso a nossa plataforma Sua Empresa no Canadá, que é uma plataforma onde nós ajudamos você ao longo dessa caminhada e você está a bordo com um grupo de outros pares, outros empresários como você que estão criando e construindo sucesso no Canadá. Tá? E nós estamos lá ao teu lado para apoiar nessas tomadas de decisões e esclarecer e acelerar esse aprendizado. Mas vamos lá, voltando aqui para o conteúdo desse vídeo. Como que a gente faz para então começar a abrir essas portas, cliente grande e cliente pequeno? Bom, ao invés de cold calls, né, ligação do nada, primeiro, a gente já falou isso em outros vídeos aqui, você não liga, não manda WhatsApp e tal, é e-mail, né? Mas ao invés de tentar fazendo esse contato para tentar um pitch de venda, vamos fazer lá uma apresentação. Não, tem que começar colhendo a informação. Então, a minha sugestão muito forte é, seja cliente grande, seja cliente pequeno, começa com information interview, tentando obter informação. E como que a gente faz isso? Por exemplo, você chega e fala, olha, nossa origem, com sucesso, a gente já vendeu muito para cliente grande, por exemplo. Ou a gente já vendeu muito para cliente pequeno. Independente de quem que você está falando aqui no Canadá, vamos dizer, se surgiu uma oportunidade de você conversar com alguém numa empresa grande ou numa empresa pequena, é irrelevante. Você pode usar o teu background, teu histórico, tanto grande quanto pequeno. Por quê? Porque quando você vai para uma information interview, você está para colher informação e aprender, você não está para convencer ninguém de nada. O que você faz é o seguinte, ancora a tua competência em sucesso passado que você já teve. Já vendemos para clientes pequenos, ou já vendemos para clientes grandes, não interessa. E você fala, mas agora nós estamos procurando aqui no Canadá para expertise em cliente como você. Então, se você vendeu para grande e quer falar com grande, você usa isso. Se você vendeu para pequeno e quer falar com pequeno, usa isso. Independente do tamanho de quem eram os seus clientes, do tamanho de quem é que você está falando, você consegue, através de uma combinação, né, essa matriz 2x2, né, de 4 possibilidades, de você ser grande ou pequeno, ter experiência com grande ou pequeno, vendendo para grande ou pequeno. Você só conta a história de uma forma adequada para a situação. Você fala para com quem você já teve sucesso e fala que agora, então, você está com interesse de aprender como é que funcionaria para esse tipo de empresa que ele é no Canadá. O que a tua empresa tem que estar preparada para engajar nessas conversas? Vamos dizer que é uma empresa pequena com quem você vai ter essas primeiras conversas. O que eles vão exigir? O que eles estão esperando de você? É aí que esse vídeo começa a ficar vital para você nessa jornada, para você realmente ter sucesso nesses contatos.
Primeiro, o cliente pequeno, ele espera um conhecimento muito detalhado de você já desde o início, sobre o que é que ele está fazendo, um conhecimento sobre o que você vende. Por quê? Porque a pessoa com quem você está falando, muito provavelmente é a pessoa que tem todo o poder de decisão e enxerga por vários aspectos diferentes o impacto de ter você como fornecedor. Importantíssimo ter aquela conexão pessoal, que a gente chama aqui de rapport, né? Da liga entre os dois. Serviço. Não, eu vou estar aqui para você, está aqui meu celular, pode me ligar à noite. Assim, é muito importante para o pequeno, porque o pequeno quer sentir que ele não está falando com um número 0800 ou com uma caixa de e-mail que nunca vai ser respondido, ele já se sente desamparado. Software que ele compra já não consegue falar com ninguém, é tudo. Então, assim, o cliente pequeno, quando ele vê que tem alguém ali que realmente vai ser a conexão, ele adora, né? Então, se colocar à disposição para serviço, relacionamento, conexão, é uma coisa mais de relacionamento com o cliente pequeno. Mas você precisa fazer as contas para ver se vale a pena, né? Porque às vezes o cliente pequeno, o teu faturamento vai ser muito pequeno também. Você vai colocar todo esse esforço no relacionamento, no serviço, se disponibilizar a tua estrutura, para de repente ter um faturamento muito pequeno. Tem que entender com muita clareza que esse cliente pequeno, de repente, é parte de uma estratégia de crescimento, tá bom? Então vai nos custar um pouco, mas a gente tendo esse cliente, a gente consegue ter acesso a um monte de cliente parecido. Construir os seus processos, seus sistemas para que você consiga entregar esse valor customizado, mas de forma estruturada, né? Que seja escalável, né? Então é importantíssimo fazer conta, saber a matemática do cliente pequeno para você não ser pego de calças curtas, vamos dizer assim, não ser pego de surpresa, né? De repente por um custo que é muito maior do que o faturamento que você está recebendo. Vamos lá, e cliente grande? Cliente grande, mesma coisa. Primeira coisa que eu sugiro é, tem um mapa dessa estrutura interna de quem são as pessoas que eles chamam aqui de stakeholders, que são os influenciadores internos, as pessoas que estão como parte da tomada de decisão. Você precisa entender essa estrutura corporativa e entender qual vai ser a preocupação de cada um. Quando te chamarem para uma reunião que vai ter 10 pessoas do cliente grande lá, cada um vai ter um ângulo diferente. Você precisa entender a dinâmica de poder entre eles e entender que você precisa tratar todo mundo bem e não pode o foco ser só no chefão e deixa os outros de lá, porque você nunca sabe como que é a tomada de decisão interna. Então é muito importante entender quem é parte do processo e qual o papel que cada um desempenha e qual o poder que cada um desempenha. Aí entra o teu talento como empresário para descobrir tudo isso. A segunda coisa que é muito importante quando você está pensando em vender para cliente grande no Canadá, isso é a mesma coisa que no Brasil. Cliente grande normalmente demora mais para pagar. No Canadá sempre paga, tá? Não tem essa coisa de, não vou pagar, me processa e depois vamos ver. Assim, o pessoal é mais religioso um pouco nessa questão de pagamento, tá? É mais disciplinado. Então, assim, mas existe uma coisa, como eu falei, a mesma coisa na negociação do preço, eles usam no prazo. Ele fala, legal, vou comprar de você, vou comprar bastante, mas eu te pago em 180 dias, ou 90 dias, ou 120, ou qualquer que seja. Você fala, caramba, eu tô ferrado, meu financiamento de capital de giro aqui vai me esmagar, porque eu tenho que gastar um monte antes de conseguir receber do cliente, né? Eu tenho que contratar gente, eu tenho que pagar as minhas folhas de pagamento, tem tantos ciclos que eu vou ter que pagar todo mundo. Se for o caso de produto, você tem que pagar material também, etc., produção, né? Então você precisa ter um plano bastante detalhado e entender fazer conta para entender qual que é o tamanho do capital de giro que você vai precisar aportar para poder trazer cliente grande. Cliente grande suga teu capital de giro. Você precisa saber como financiar esse cliente grande. Ótimo, depois que ele paga, aí a margem de lucro está lá e a tua venda cresceu, uma maravilha. Mas nesse período de ter que girar o teu caixa e você ter obrigações para pagar enquanto ele ainda não pagou, né, como é que faz, né? E outros custos escondidos, né, que pode ter, por exemplo, eles podem demandar, como assim, você não tem a sua política ambiental? Não, tem que ter, se você não tiver uma política ambiental escrita, tem que você sair correndo para criar uma política ambiental, entendeu? Então, assim, existe toda uma série de coisas que empresa grande pode exigir. Outra, por exemplo, é uma policy de seguro muito grande. Você tem que ter um seguro contra cybersecurity, um seguro corporativo com uma cobertura de X milhões. Você fala, meu Deus, para que eu preciso disso? Aí você vai, contata a empresa de seguro e vai ver que vai te custar caro comprar esse seguro. Mas você não tem nem chance de começar a falar com um cliente grande se você não tiver isso. Então, esses custos escondidos vão estar sendo parte da tua realidade durante o teu diálogo com clientes grandes, tá? Então, no fim da história é isso, não existe
cliente grande ou cliente pequeno é melhor. Tem essas diferenças todas e que o quanto antes você estiver ciente e o quanto antes você se preparar internamente, menos surpresa desagradável você vai ter de ficar só derrapando sem fechar negócio e sem ter caixa entrando na tua empresa, né? Desses clientes grandes ou pequenos, né? Se antecipa, a gente passou um mapa útil aqui, tem mais 2 vídeos aqui que te ajudam nessa jornada também. Abraço.